Tamires, eu tô grávida de 7 meses do Gabriel e hoje eu vim gravar pra vocês a segunda parte do meu vídeo sobre... Eu fiz o primeiro vídeo sobre o aborto espontâneo que eu tive na minha primeira gestação. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem ainda não assistiu, que eu contei mais sobre o aborto espontâneo que eu tive. E agora eu vou contar pra vocês sobre a minha gestação pós-aborto, que é a gestação do Gabriel. Bom, gente, então como eu havia contado no vídeo anterior, eu passei pelo aborto no mês de outubro, e aí o médico falou que eu poderia tentar engravidar de novo depois de 3 ciclos, e me passou o anticoncepcional por causa do cisto. Então, só em dezembro, no final de dezembro, começo de janeiro, que eu fui ter o meu primeiro ciclo, depois do aborto. Então eu tomei o anticoncepcional em janeiro, fevereiro e março. Em março eu parei o anticoncepcional, o cisto, graças a Deus, foi embora. Só que eu não me sentia preparada para tentar novamente. Eu falei pro meu esposo, eu não quero tentar por agora, eu tenho medo de passar por tudo isso de novo. E falei, não quero tentar ainda. E a gente foi seguindo. Só que assim que eu tinha terminado o anticoncepcional em março, nós tivemos um episódio que nós não nos prevenimos. Mas eu falei pra ele, eu acabei de terminar o anticoncepcional, eu não tô em período fértil, pelas minhas contas eu não estava em período fértil. Falei, vamos ficar tranquilo que não deu em nada. E aí em maio, quando era pra vir a minha menstruação... Em maio não, o episódio foi em maio, e aí era pra vir a minha menstruação no mês seguinte, em junho, e não veio. Então eu fiquei um pouco assustada, eu falei, será que eu engravidei naquele episódio? Mas eu fiquei em dúvida porque eu tinha acabado de terminar de tomar um anticoncepcional, nas minhas contas eu não estava em período fértil, e pra mim eu não estava grávida. Só que aí meu esposo começou a falar, não, você tá grávida, faz o exame que tá grávida. E aí eu falei, eu vou esperar, porque na primeira vez eu tive muita ansiedade, no segundo dia depois do atraso eu já fiz um teste, deu negativo. Eu falei pra ele, eu vou esperar, porque eu sei que se eu fizer agora, mesmo que eu esteja grávida, pode ser que dê negativo. E aí eu peguei e esperei. Quando deu mais ou menos uns 7 dias que não tinha descido pra mim e estava previsto pra descer, eu fiz o teste. Quando eu fiz o teste, na hora já subiu positivo. Subiu uma linha bem fraquinha, mas deu positivo. Aí eu já falei pra ele. Da primeira vez eu fiz surpresa, comprei body, mas dessa vez eu fiquei tão assustada que eu já falei pra ele. Mandei uma foto no WhatsApp, falei, tô grávida, e agora? E ele ficou super feliz, né, porque ele já queria tentar muito mais que eu, ele já se sentia mais preparado que eu. Eu queria muito engravidar, não é que eu não queria, eu queria muito, só que eu tinha muito medo ao mesmo tempo. Aí eu peguei e vi o positivo, eu falei pra ele, não vamos contar pra ninguém. Porque da primeira vez a gente contou pra família, então quando eu tive o aborto, todo mundo ficou muito triste. E eu falei, não vamos contar pra ninguém, porque se der certo, a gente conta, e se não der, são menos pessoas pra ficarem tristes também, né? E aí eu peguei e fui aguardando. Tentei marcar consulta pra começar o pré-natal, não consegui. No dia que eu fui na consulta, o médico não tava. Ele não foi por um imprevisto. E aí depois só de umas 2 semanas que tinha dado positivo que eu consegui passar no médico. Passei pelo SUS mesmo, porque eu não tava conseguindo passar com o médico do convênio, né, um obstetra. E aí eu não tinha feito exame de sangue, nem ultrassom, porque eu tava com medo de fazer esses exames. E aí eu comecei o pré-natal, no dia eu fiz um outro teste, né, pra confirmar, deu positivo. E aí, pelas contas, eu já estaria de mais ou menos 6 a 7 semanas. Aí me passaram um ultrassom, só que ainda tava um pouco distante. E eu não tinha pressa de fazer ultrassom, porque eu tinha muito medo de acontecer como da outra vez, de fazer a primeira vez e não aparecer o embrião e ter que esperar uma semana, porque foi uma semana de tortura pra mim. Então eu peguei e fiquei tranquila, fui seguindo minha vida, tentando não pensar tanto nisso, porque só de pensar me dava medo. E aí eu tive um sangramento. E quando eu tive o sangramento, como eu já tinha passado pelo aborto, eu falei, provavelmente eu perdi ou vou perder, já me desesperei. E a gente foi pro hospital, fomos passar na emergência e fizemos um ultrassom. No ultrassom, eu não tinha esperança de ver embrião, muito menos de ver que tava batendo o coração. Pra mim já tava tudo perdido. E aí eu fui fazer, quando eu fiz o ultrassom, a médica falou, olha,
tá dando uma diferençazinha nas datas. Pela última menstruação, você estaria de 7 semanas e meio, e no ultrassom tá dando 6 semanas, mas tá aqui o saco gestacional, o embrião e o coração tá batendo. Pra mim, aquilo já foi a melhor notícia do dia. Ela falou, o coração tá aqui e tá batendo. Só que ela, ao mesmo tempo, ela se mostrou muito preocupada. Aí eu perguntei pra ela, mas tá tudo bem? Ela falou, não sei, a médica vai te explicar, a médica lá de cima vai te explicar, porque ela era a médica do ultrassom. E aí eu já fiquei preocupada, né? Mas eu falei, tá batendo o coração? Ela falou, tá, mas eu nem vou colocar pra você escutar, porque tá muito cedo. Aí eu fiquei preocupada, meu esposo ficou muito preocupado, mas pra mim, só de já ter o embrião ali, de ter um coração batendo, já foi um alívio. Aí eu subi pra passar com a médica, que ela olhou o resultado, que ela ia olhar o resultado do ultrassom, e ela olhou pra mim e falou assim: "Olha, provavelmente não vai prosseguir, não vai para frente essa gestação, e eu já vou te alertar desde o início". Pra mim foi um baque, porque eu falei: "Gente, tem coração, tem embrião, como assim?". Ela falou: "Você tá com um hematoma e um descolamento ovular". Ela falou: "Esse hematoma e esse descolamento ovular, como é a sua segunda gestação e na primeira você teve um aborto, então provavelmente essa daqui não vai pra frente". Aí eu falei: "Mas e o coração?". Ela falou: "O coração tá batendo, mas tá fraco. Tava 119 BPM, né, que é batidas por minuto". E aí eu fiquei muito abalada, porque eu falei: "Tem embrião, tem coração, e ela tá me falando que não vai dar certo". Ela falou: "Olha, já é o seu segundo aborto". Aí eu já falei pra ela: "Não, doutora, não é o meu segundo aborto. Eu só tive um aborto. Esse bebê tá vivo". Aí ela falou: "É, mas vou te passar uma pomada, vou te passar o Ultrogestan e repouso, mas eu já te adianto que se não for pra ser, não vai ser, então não se empolga, não cria esperança. Vai pra casa e faz a sua parte e depois você volta". Eu peguei, voltei pra casa, né, triste, só que ao mesmo tempo eu tinha esperança, porque eu falei, o mais difícil pra mim era ter o embrião, era tá lá o coração batendo, e já aconteceu. Então eu voltei pra casa, comecei a usar o Ultrogestan, e aí eu fiz uso por uma semana e voltei na médica, que eu tinha um retorno marcado com outra médica já, que era o médico do pré-natal, que eu tinha começado no posto. Então eu fui no retorno que eu tinha no posto, a médica marcou um ultrassom para dali uma semana, conseguiu um encaixe, e ela falou pra mim: "Continua fazendo o repouso e fazendo uso da medicação". Então eu fiz 2 semanas de repouso absoluto, eu só levantava para usar o banheiro, eu ficava deitado o dia inteiro, só descia as escadas nessa consulta que eu tive, e não tive mais o sangramento. Então eu não sabia se estava tudo bem, né? Porque não dava pra saber se o coração estava batendo, mas pra mim já era um alívio porque eu não tava mais tendo sangramento. Então depois dessas 2 semanas de repouso, eu fui fazer um ultrassom, e aí no ultrassom o médico falou pra mim: "Olha, o descolamento, o hematoma, ele já foi absorvido, não tem mais nenhum descolamento, e o coração tá batendo normalmente, pode ficar tranquilo". Gente, vocês não imaginam o alívio, a felicidade que eu fiquei quando o médico falou aquilo pra mim, de saber que não tinha mais descolamento, de que o coração tava batendo direitinho. Nossa, aquilo ali foi a maior felicidade pra mim, porque até então eu não tava curtindo a gravidez, eu não tava pensando muito nesse assunto, porque eu tinha muito medo de me decepcionar como da primeira vez. E aí depois que eu fiz esse ultrassom, parece que tirou um peso das minhas costas. Aí eu voltei, né, mostrei pra médica, ela falou pra mim que tava tudo bem, pediu pra eu manter o repouso relativo até o 3º mês, pelo menos, pra não voltar a ter hematoma, nem nada do tipo. E aí eu fiquei nesse repouso relativo, que eu podia sair de casa às vezes e ir no mercado, ir na igreja, mas não podia pegar peso, essas coisas. Então eu fiz até o 3º mês. E aí, quando eu completei o terceiro mês, eu contei pra minha família, contei pros meus sogros, todo mundo ficou muito feliz. E aí, desde então, tem sido tudo muito mais tranquilo. Eu tive um sangramento durante a gestação, depois desse período, mas passei no hospital, o médico falou que era só um vaso, porque assim, depois que a gente passa por um aborto, a gente fica muito assustado com tudo. Mas o conselho que eu dou pra quem tá passando ou pra quem já passou por um aborto
e tá grávida de novo é: curta a sua gravidez, não fica pensando na outra, porque aquela foi aquela, foi um caso que pode ter sido isolado, assim, sabe? Foi muito triste, é muito triste, mas não deixe de curtir a sua gestação por causa daquela gestação, porque, claro, o sentimento sempre vai estar dentro da gente, a gente sempre vai lembrar, vai ser sempre um bebê anjo, porque quem foi mãe de um bebê anjo vai ser mãe para sempre. Mas agora, numa nova gestação, não deixe de curtir sua gestação. É uma benção muito grande, é muito gostoso ficar grávida. Então, assim, eu tô curtindo ao máximo. Depois desse terceiro mês, eu parei de pensar em aborto, eu segui a minha gestação normal, porque aquela não vai voltar mais, né? A gente não pode ficar pensando que querer ter aquele bebê de novo, aquela não vai voltar mais. Infelizmente, aquela foi uma perda, né, que nós tivemos, que no meu caso foi a primeira gestação. Tem gente que acontece de ter mais de um aborto, mas curtam a gestação de vocês, sigam as recomendações médicas, mas sempre com leveza, com despreocupadas, porque quando é para dar certo, acaba dando certo, graças a Deus. E eu tô aqui, tô grávida de 7 meses e meio do Gabriel, e vou contando pra vocês tudo conforme for acontecendo, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe sugestões, os vídeos que vocês querem ver no canal, que eu gravo pra vocês. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!